Tem a questão dos casais de segunda união, que às vezes são vistos, como o Dom Henrique às vezes falava, de cristãos de segunda categoria. As pessoas olham como se fosse um cristão de segunda categoria, não é? Então, como olhar a vida dos casais de segunda união? Eu queria partir, por exemplo, primeiro ter o cuidado de escolher e resolver quando for casar. Eu acho que parte daí, ter um cuidado, ter um critério e tal. Depois que casa, possibilidades de nulidade, que ele queria tocar nesse assunto, e depois, se está numa segunda união, e agora? Como ser cristão sem se sentir um cristão de segunda categoria, porque não comunga? Isso. Não? Até porque a comunhão com Deus não se dá apenas pelos sacramentos. Não é? A comunhão com Deus não se dá apenas pelos sacramentos. Os sacramentos são uma via da comunhão com Deus. São a via ordinária da comunhão com Deus. Não é? E é por isso é importante que a gente tenha um cuidado, e Papa Francisco é muito incisivo nessa questão em Amoris Laetitia e depois nos documentos que seguem, nos pronunciamentos seus, homilias, em ter o cuidado de acompanhar as pessoas, acompanhar, discernir e reintegrar, acompanhar, discernir e reconciliar, né? Então é preciso que a gente ajude esses casais a fazerem isso, mas sabendo que o fato deles terem vivido uma experiência na vida que foi falida, né, isso não faz deles piores do que eu. Né? São pessoas que apenas fizeram um caminho diferente do meu, têm um pecado diferente do meu, né? Mas não é uma pessoa pior do que eu, nem é menos cristão do que eu. A gente vê casais de segunda união, pessoas que viveram experiências assim terríveis na vida e tiveram que deixar o primeiro matrimônio e depois unir-se a uma outra pessoa, mas que vivem uma vida de santidade que é impressionante. Né? De oração, de educação dos filhos, de testemunho na comunidade. Como a gente vai dizer que aquela pessoa não tem uma relação com Deus? Né? Que é de segunda categoria. Então eu acho que a gente não pode excluir da pastoral, do cuidado familiar, esses casais. Pelo contrário, reintegrá-los, admiti-los naquilo que eles podem fazer na igreja. Eles não podem a comunhão sacramental, mas tem milhares de serviços na comunidade que eles podem fazer. Eu me lembro de, em uma realidade onde estive, que alguém questionou o fato de que uma pessoa que vivia de segunda união não podia ser catequista. Por quê? Porque ela não dá testemunho. Eu disse, sim, você dá testemunho 100% da sua vida. Né? Então é preciso que a gente tenha o cuidado de reintegrar essas pessoas para que elas alcancem aquele nível de santidade possível a elas. Né? É muito importante. Eu sou apaixonado por Santo Afonso e pela moral afonciana, tanto que eu estudei na Afonciana. Sim. E esse era o caminho, né, de Santo Afonso, era a orientação que ele dava aos confessores, né, de não imponha metas aos fiéis que eles não possam alcançar, porque eles vão desistir de Cristo.